Olá, hoje eu estou aqui para gravar para vocês esse vídeo com enorme carinho, em comemoração ao mês, ao dia dedicado aos nossos queridos professores e professoras. Então, vamos conversar um pouquinho sobre as abordagens cognitivo-comportamentais no contexto escolar. Eu sou Juliana Mendes, psicóloga, neuropsicóloga e apaixonada pela educação e eternamente grata aos professores que me possibilitaram chegar aonde que eu cheguei e ser uma eterna aprendiz. Então vamos lá, vamos começar essa deliciosa conversa sobre esse tema que eu amo tanto, que é a possibilidade de inserir as abordagens cognitivas comportamentais no contexto escolar. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quantos professores você teve na sua vida? Eu tive vários, que me lembro com muito carinho e gratidão. Sim, lembro de muitos. E você? De quantos professores você se lembra? Eu gostaria de trazer aqui algumas experiências no contexto escolar que eu vivenciei com meus professores. Eu poderia ficar aqui um tempão falando do quanto eu sou grata e do quanto eu me lembro de tantas ocasiões e tantas experiências que esses mestres me ensinaram sobre conteúdo e sobre a vida. Bem, e qual foi o professor mais importante da sua vida? Da minha vida foram muitos. Mas eu trouxe aqui alguns deles, e eu poderia falar de muito mais. Estes que eu trouxe aqui foram apenas para representar a minha eterna gratidão, meu carinho, e minha paixão mesmo por eles. Aqui é minha turminha do terceiro período, com a minha professora Cida Aparecida Nóbrega, que tenho uma eterna gratidão. Ela era uma professora sensível, uma professora que me ensinou a ler e escrever, e uma professora que me ensinou muito sobre a vida. Aqui, uma outra professora, a Gisele. Vocês lembram aquele final de ano, quando fazíamos o caderno de despedidas com mensagens? Então, ela escreveu essa deliciosa mensagem que eu jamais esqueci. E eu quero ler para vocês. Juju, é assim que ela me chamava. Se algum dia você for ferida, coloque sementes de flores no caminho dessas pessoas, pois quando as flores nascerem, saberão que você as perdoou. Querida Juju, que você continue sendo essa menina boa e carismática, sempre, pois assim tenho certeza que serás feliz. Com carinho, Gisele. E neste meu caderno, eu tenho várias mensagens de vários professores que, com doçura, entusiasmo e carinho, escreveram para mim. E aqui é um trabalho que eu fiz na época do magistério. Magistério tem tantas lembranças boas também. Inês, Araceli, tantos outros nomes que eu poderia ficar aqui por horas dizendo o quanto sou grata. E neste trabalho, a equipe de professores, né, eles solicitaram, então, meus professores, que eu escrevesse, né, o meu planejamento de vida da forma como eu achasse viável. E aqui eu coloquei que eu queria terminar o magistério, me tornar educadora daquela instituição, fazer faculdade, ser psicóloga e o mestrado, como possibilidade de transformação social. Tudo com muita alegria, perseverança e esperança, com uma busca constante por amigos. E assim eu fiz. E assim eu venho trilhando esse caminho que começou há muito tempo, desde o primeiro dia que eu entrei na escola. Eu devo, não, tanta gratidão, tanto carinho por esses mestres. Sim,
Devo eterna gratidão. E é por isso que hoje eu trouxe esse presente para vocês todos, educadores, essa minha fala sobre as abordagens cognitivas comportamentais no contexto escolar. Porque a vocês, mestres, a nossa reverência a todos os professores. Obrigada. E vamos lá a esse assunto que eu amo falar e trouxe aqui para vocês de presente nesse dia do professor. Então, nada mais do que justo, né? Eu apresentar para vocês o meu agradecimento, os meus agradecimentos por esse conteúdo que eu produzi junto com uma equipe maravilhosa de profissionais e que se transformou em um livro que chama Abordagens Cognitivas Comportamentais no Contexto Escolar. E esse livro, na verdade, ele foi a realização de um sonho, porque eu acredito sim na psicologia e na educação. E organizar esse material com tantos profissionais competentes, né, e com o objetivo de ser entregue aos educadores, coordenadores e gestores educacionais, foi uma forma que eu encontrei para agradecer tudo isso que eu disse anteriormente, né? Eu citei alguns nomes, não tem como citar todos os nomes daqueles que fizeram parte da minha vida, mas é a você, educador, educadora, que em algum momento da minha vida foi meu professor ou professora. Eu agradeço imensamente o que fizeram pela minha formação pessoal e profissional. Então, vamos lá? Por que uma apresentação, né, sobre a interface entre as abordagens cognitivo-comportamentais e educação? Vou dizer para vocês por que essa interface é tão importante para a prática no contexto escolar. Os professores, né, eles têm suas formações na graduação e tantos outros cursos, né? A começar, alguns deles fazem magistério, outros pedagogia, e tem aqueles que cursam a licenciatura. Bem, todos eles estudam muito, com muito empenho, com muita garra, né? Mas, infelizmente, essas formações ainda não têm no seu currículo uma psicologia ou uma educação baseada em evidências. E por isso que eu venho aqui apresentar para vocês essa possibilidade dessa interface em abordagens cognitivas comportamentais no contexto escolar. A sala de aula, ela é um mundo. O mundo existe na sala de aula. Isso é maravilhoso. E dentro dela, dentro da sala de aula, encontra-se de tudo. Alunos que desejam naturalmente aprender e outros que precisavam encontrar motivos para aprender, ou seja, que precisam encontrar motivos para aprender. E ainda aqueles que, devido à sua história, né, a história do seu desenvolvimento de vida familiar, social, emocional, eles até gostariam de aprender, mas eles precisam de apoio e suporte. E como lidar com tudo isso? E como fazer com tudo isso dentro de uma sala de aula? E por isso é que eu disse anteriormente que a gente tem um grande desafio. Infelizmente, uma defasagem no programa dos cursos de pedagogia e licenciaturas no que se refere ao desenvolvimento neurobiológico, competências socioemocionais e do manejo de comportamento de crianças e adolescentes. Ainda será possível, viável, necessário inserir nessas formações neurociências, ciências cognitivas, estudos sobre emoções, tudo baseada numa abordagem com evidências. A gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Enquanto isso, vamos nós aqui conversarmos sobre abordagens cognitivas comportamentais no contexto escolar. Muito bem, eu sou uma apaixonada pela psicologia escolar e educacional e por um tempo me dediquei a esse estudo. Mas, mais uma vez, eu me frustrei. A psicologia escolar e educacional, ela ainda, né, caminha a passos lentos para uma psicologia baseada em evidências. Não posso negar que existem alguns esforços, né, mas o tempo que eu estive nesse campo,
a gente tinha poucos recursos baseados em evidências. Mas, vamos lá, vamos continuar animados para que as ciências cognitivas entrem de uma vez por todas nesse contexto da psicologia escolar e educacional. E foi dessa minha paixão por essa área, então, que eu percebi que, na verdade, os psicólogos inseridos no contexto escolar e até mesmo os educadores, né, eles têm sim um desconhecimento dessas abordagens que têm foco e enfoque cognitivo-comportamental. Então, muitas vezes, a gente não sabe como lidar ou não sabe o que fazer, pelo menos foi assim na minha prática enquanto eu estava no contexto escolar, por causa do desconhecimento de abordagens baseadas em evidência. Então, parece faltar a contribuição das neurociências, da psicologia cognitiva e das diferenças individuais, para que a formação de educadores, de gestores, coordenadores e até mesmo psicólogos, né, possam fazer uma atuação baseada em evidências. É evidente a necessidade de mais estudos sobre a interface psicologia e educação, com enfoque em diversas abordagens que a psicologia apresenta, e, de preferência, uma abordagem baseada em evidências. Então, é preciso oferecer aos educadores ferramentas teóricas e práticas para que possam compreender a relação pensamento, emoção e comportamento. Entender essa relação faz toda a diferença no processo de ensinar e aprender. As nossas crianças e adolescentes, eles chegam no contexto escolar com suas emoções, com seus pensamentos e com seus comportamentos. E a aprendizagem junto, né? Não tem como separar todo esse funcionamento humano de um sujeito que está ali para aprender, né? Então, é preciso entender dessa dinâmica do pensar, sentir e se comportar no processo da aprendizagem. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que seria isso, essa compreensão do pensamento, emoção e comportamento. Vamos imaginar uma situação onde o professor apresenta um novo conteúdo. Se uma criança tem um pensamento, ou seja, uma crença de que ele não consegue aprender porque ele é burro, ele vai ativar nele mesmo emoções desagradáveis de sentir. E, como consequência, pode ter um baixo rendimento. Agora, quando um professor apresenta um novo conteúdo e uma criança tem um pensamento, uma crença de que ela é capaz de aprender, então ela vai sentir emoções agradáveis e vai, então, aprender. Sim, a emoção, o pensamento e o comportamento, elas são inseridas nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a influência das crenças sobre si mesmo no processo dessa aprendizagem, diante de uma mesma situações, duas crianças diferindo em termos de crenças, terão respostas emocionais diferentes e desempenho também diferentes. Olha como é importante, então, que os educadores saibam desse processamento, emoção, pensamento e comportamento. E aqui eu tenho um outro exemplo, um pouco mais complexo aqui, porque podemos ter pensamento, emoções e comportamentos diferentes, mesmo diante de uma mesma situação. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui uma situação escolar, né? Onde um aluno chega atrasado na aula e ninguém o cumprimenta. Ele pode ter 4 pensamentos diferentes, 4 emoções diferentes e 4 comportamentos diferentes. Então, ele pode pensar, nossa, estão tão concentrados na explicação do professor que nem me viram entrar. Aí ele vai sentir uma emoção neutra, bem-estar, né? E aí o comportamento também vai ser neutro, ele vai organizar o material para participar da aula. Esse mesmo evento, essa mesma situação, pode ativar um outro pensamento, a depender da característica individual, personalidade, experiência de vida do aluno, pode ativar um pensamento, eles não podem me ignorar. E aí ele vai sentir raiva e o comportamento será ficar emburrado o dia todo e responder mal aos colegas. Ele ainda pode ter um terceiro pensamento, ninguém gosta de mim. E ele vai ficar triste
e ficar calado e disperso durante toda a aula. E, por fim, há ainda um quarto pensamento diante dessa mesma situação. O que eu fiz para estarem com raiva de mim? E aí ele pode sentir ansiedade e perguntar por vários colegas o que aconteceu e por que eu ignoro. Então, a forma como interpretamos, ou seja, o pensamento que passa pela nossa cabeça, né, afeta, né, a forma como sentimos e também o nosso comportamento diante de diversas situações do nosso dia a dia. E é muito importante que vocês, educadores, tenham conhecimento dessa dinâmica para que o manejo do comportamento e da emoção no contexto de sala de aula sejam favoráveis, né? Esses manejos sejam favoráveis para a aprendizagem e para uma boa relação entre aluno-professor e aluno-aluno. Então, entendendo esse modelo cognitivo, trazendo as abordagens cognitivas comportamentais para o contexto escolar, é que nós teremos condição de articular melhor esses processos a favor da aprendizagem e de boas relações interpessoais no contexto escolar. Então, depende da visão que a gente tem de si, dos outros e das circunstâncias, né? Então, a gente pode utilizar essa metáfora, né, da forma como a gente enxerga a si, o outro e o mundo, né? Então, se eu tenho uma visão positiva, né, de que estão todos lá concentrados, assistindo a aula, então minha emoção vai ser neutra, o meu comportamento vai ser neutro, e as coisas vão transcorrer de uma maneira tranquila durante o dia, né? Mas se eu tenho uma visão, né, de que as pessoas me ignoram, né, aí vai ativar raiva, e aí o meu comportamento vai ser todo baseado, né, nessa minha visão dos outros e de mim mesma, né? Então, e compreender como os nossos alunos, que óculos, né, que os nossos alunos colocam para compreender a si, os outros e o mundo é muito importante. E eu não digo aqui que educadores precisam virar psicólogos, não é essa a proposta. Educadores lidam com desenvolvimento humano, com a aprendizagem, e essa compreensão do ser humano favorece maior desenvolvimento e maiores possibilidades de aprendizagem. Muito bem. Como que essas abordagens cognitivos comportamentais podem contribuir no contexto escolar? Existe um método chamado método socrático, Sócrates, o grande filósofo, né? Nós utilizamos esse método para dentro do consultório, mas esse método é de grande valia e super possível ampliar para os contextos de sala de aula e de escola de maneira geral. É uma estratégia, então, viável para que os professores possam estimular o pensar sobre o pensar e ainda encontrar respostas para a solução de novos problemas ou soluções novas para problemas antigos. Então, a ideia, né, é fazer boas perguntas para levar os alunos, né, a pensar sobre o pensar. Uma outra estratégia que a gente utiliza nessas abordagens cognitivos comportamentais no contexto clínico e dá para ampliar com toda certeza para o ambiente educacional é o planejamento e relação colaborativa. O que significa isso? Claro que o planejamento ele é fundamental para o andamento do trabalho. E na educação não é diferente. Mas o que precisa ser garantido é que este planejamento seja colaborativo, ou seja, elaborado de forma conjunta entre profissionais da educação, alunos e familiares. A sugestão das abordagens cognitivas comportamentais é começar pelas quatro paredes da sala de aula a construir, né, uma relação verdadeiramente colaborativa, onde alunos e professores, construindo seus processos de ensinar e aprender, possam, então, de maneira empática, conjunta, né, ter resultados mais assertivos e afetivos. Novamente, é preciso garantir que tenha, sim, uma instrução. Nada de liberdade sem direção. A proposta aqui é planejamento e relação
colaborativa. Ou seja, construção colaborativa implica produção de conhecimento baseado em evidências. Bem, uma outra estratégia que a gente utiliza e que possivelmente será maravilhoso se ampliarmos para o contexto escolar é o empirismo colaborativo. O que seria isso? No processo de ensino-aprendizagem, professores e alunos podem colaborar na definição de como o processo deverá ocorrer. Nesse formato, os alunos se sentem mais encorajados e responsáveis. Então, é um estudo constante de busca por aquilo que tem base científica, que dá para explorar, e uma exploração conjunta no fazer do dia a dia, tanto na construção, né, do que se vai aprender, do como se vai aprender, e, novamente, não estamos dizendo aqui que não se tem um planejamento anterior e nem uma prática de instrução, né, para aprender a ler, escrever, fazer conta e produzir conhecimentos, né? Mas é feito em conjunto, de uma forma onde o educador, ele é sim, né, também o protagonista, assim como os alunos, tá? Juntos. E, claro, aquilo que compete ao educador para incentivar, motivar e orientar os alunos a construir o seu conhecimento, mas também trazer informações, né, com métodos de instrução e de construção de conhecimento, sim, né? Aliados, métodos, né? A gente não precisa garantir só um tipo de método, a gente pode incluir métodos adequados para diversos conteúdos. E a psicoeducação? A psicoeducação é maravilhosa, né? É uma estratégia que tem como foco formar e informar, instruir as pessoas sobre os conceitos essenciais para a compreensão de qualquer assunto ou problema. Então, no contexto escolar, seria de grande valia se os educadores, né, junto com os estudantes, promovessem essa construção do conhecimento de como os alunos aprendem e qual a importância de tarefas e conteúdos aprendidos, né? Proporcionando maior engajamento, de modo a mostrar aos alunos o seu envolvimento no processo de aprendizagem. Imagine vocês o quanto é importante os alunos saberem, né, como se dá o processo de aprendizagem no cérebro, por exemplo, né? A importância do sono para aprendizagem e memória, né? Então, a psicoeducação é uma estratégia onde a gente vai formar e informar os nossos alunos, né? A importância de tudo que acontece no contexto escolar, para dar significado, promover motivação, né? E envolvimento. E não estou dizendo aqui que estudar, né, é algo fácil, não, dá trabalho, né? Gasta energia cerebral. Mas quando isso é feito, né, com motivação, quando isso é feito, né, respeitando as características das fases do desenvolvimento, isso é fantástico. Isso a gente pode garantir, então, com essa estratégia, né, de psicoeducação, sobre essas estratégias, sobre o desenvolvimento humano, sobre o funcionamento humano. E aí as nossas crianças e adolescentes ficaram motivados, porque eles sabem por que aprendem determinados conteúdos e como aprendem, né, como que isso acontece no seu cérebro, né? Bem, uma outra estratégia bem interessante dentro das abordagens cognitivas comportamentais que podemos levar para o contexto escolar é a estratégia de vantagens e desvantagens de um comportamento. As crianças são estimuladas a examinarem ambos os lados de determinadas questões e agir de forma que melhor corresponda com seus interesses. Então, ao invés do uso de punição, de castigo, né, levantar vantagens e desvantagens de um comportamento e encontrar possíveis soluções, né? O mais importante no que se refere a essa técnica é fazer com que a criança compreenda e tome consciência dos dois lados da questão e consiga tomar a decisão mais assertiva. No primeiro momento, essas intervenções, essas estratégias é feito junto com a criança, até que ela dê conta de fazer por si só. Mas é um processo de ensino-aprendizagem, onde ela, então, identifica no seu comportamento, né, quais são as vantagens e desvantagens. Então, é uma intervenção, é uma estratégia que é preferível utilizar
do que ficar punindo, tira recreio, aumenta dever de casa, aumenta questões, né, quando uma criança ou um adolescente tem um comportamento inadequado. E associado a essa estratégia, né, de vantagens e desvantagens, a gente tem a solução de problemas. O que seria isso, né? Bem, precisamos avaliar melhor as situações e considerar os questionamentos a seguir. Então, diante de um problema no contexto escolar, quer seja na sala de aula, quer seja no recreio, de uma tarefa não realizada, ou de alguma indisposição no grupo, né, entre os alunos, vamos ver, então, a intervenção, solução de problemas. Então, primeiro ponto, defina o problema. Escreva-o e se mantenha ligado a ele. Levante quais pessoas estão envolvidas. Quando acontece? Como acontece? Por que acontece? Gere uma lista de todas as soluções possíveis. E depois que as soluções forem listadas, faça questionamentos críticos sobre ela. E selecione a opção mais assertiva. Então, diante de um conflito, diante de algo que traga algum problema, né, em sala de aula, ou no contexto escolar de maneira geral, ao invés da punição, né, ao invés de deixar para lá também, né, vamos utilizar a solução de problemas. Por quê? Né? Todas essas intervenções, todas essas estratégias têm um foco em promover o desenvolvimento de processos psicológicos que favoreça a aquisição do conhecimento, ensinando o aluno a aprender a aprender. Aprender a aprender conteúdo, aprender a aprender sobre as relações interpessoais, sobre soluções de problemas, né? Sobre informações, sobre produção de conhecimento, enfim. Esse é o grande objetivo de inserir abordagens cognitivas comportamentais. Elas nos oferecem instrumentos, ferramentas para que a gente consiga desenvolver passo a passo, né, esse despertar no aprender a aprender. Mas vai ser preciso instruir, né, vai ser preciso construir para que essa criança, esse adolescente aprenda a aprender. Bem, e diante de todas essas informações, esse nosso bate-papo aqui, nasce, então, a ideia de um livro, né? Aquele que eu apresentei anteriormente e que eu resolvi desenvolver com vários colegas como forma de gratidão aos educadores, gestores e coordenadores escolares, né? Esse livro, então, o objetivo principal dele foi promover um diálogo entre a educação, a neurociências e a abordagem cognitivo-comportamental. A proposta é abrir um espaço para que profissionais da psicologia e educação possam conversar e trocar experiências de um lugar comum para produzirem juntos uma prática baseada em evidências. Né? O que seria uma prática baseada em evidência? A gente não vai ignorar a experiência profissional. Pelo contrário, a experiência profissional de cada educador vai ser elemento importante, que vai constituir essas práticas baseadas em evidência. Mas eu preciso considerar também os estudos sobre as características individuais, processos de desenvolvimento, né? E encontrar, então, melhores pesquisas disponíveis para essa experiência profissional, aliada a essa experiência profissional e essa compreensão das características individuais das crianças e adolescentes. Então, assim, propomos aos educadores, com muito carinho e gratidão, e aos psicólogos escolares e todos os envolvidos na educação, a adoção dos modelos de intervenção sugeridos, então, pelas abordagens cognitivos comportamentais, como uma nova linha de pesquisa para a área da educação. Um desafio de criar uma psicologia escolar baseada em sólidas evidências científicas que poderia ser adotada em diferentes escolas. Esse é o nosso sonho, é o nosso apelo, é o nosso convite e também o meu presente para todos vocês, educadores, com muito carinho e gratidão. Então, é este o livro, né, que eu quero deixar aqui como sugestão, como presente, como agradecimento e minha eterna gratidão por todos os educadores que passaram pela minha vida e que fizeram toda a diferença na profissional e na pessoa que me tornei.
Bem, vale destacar que eu não fiz esse material sozinho, né? Porque sonho que se sonha só é só um sonho, que se sonha só. Mas sonho que se sonha juntos é realidade. Então, esses são todos, né, os profissionais que estiveram comigo nesse delicioso projeto de construir esse material. A todos eles, o meu muito obrigada por tornar possível esse material e com muito carinho, né, eu venho construindo várias palestras, vários cursos, várias conversas, que é um material fantástico. E aqui, o meu muito obrigada mais uma vez, e espero poder contribuir com essa prática da educação, que é tão maravilhosa. E eu costumo dizer que a escola, a educação, ela salva vidas. Parabéns, educador. Parabéns, educadoras, educadores de maneira geral, que dedicam a sua vida à arte de ensinar, né? Promover o aprender a aprender. Estamos juntos nessa. Contem comigo e tudo de bom, sucesso profissional, realizações e o meu muito obrigado. A minha gratidão eterna a cada um de vocês. Até mais e quem sabe a gente não conversa de novo em outros momentos sobre esse assunto que eu tanto amo. Tchau, tchau e até mais.